Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula, só que essa aula vai ser bem diferente, tá? Nós vamos resolver questões, agora vamos ter conteúdos aqui resolvendo questões para você aprofundar todo esse conhecimento que você vem construindo aqui comigo, tá? Hoje as nossas questões são sobre o estatuto social da empresa. E aí vocês vão perceber que lá no nosso edital, tanto vem cobrando o decreto 7661, que foi o primeiro estatuto social da EBSER, quanto a versão atualizada desse Estatuto Social. E aqui nas nossas questões não vai ser diferente, tá? Nós vamos ter questões sobre o decreto e sobre a versão atual do Estatuto Social. Então, fica percebendo aí todas as orientações, esteja atento a todas as orientações que eu vou trazer aqui para você, que são bem importantes para diferenciar como responder cada questão sobre esse conteúdo, tá? Se você está chegando aqui agora, não me conhece, prazer. Eu sou Gisele Rios, sou enfermeira concursada, já obtive várias convocações em concurso e hoje o meu objetivo é ajudar você também a conquistar a sua aprovação, tá? Aqui no canal existe uma playlist completa sobre legislação da EBSER, com todo o conteúdo que está sendo cobrado nesse edital do concurso, agora desse ano de 2023. Então, se você ainda não viu, vai lá conferir, porque tem todo o conteúdo cobrado no edital em videoaula para você. E aqui nós vamos aprofundar. Qual o meu direcionamento para você hoje? Primeiro, se você ainda não viu essas questões, acessa aqui abaixo na descrição do vídeo que tem o caderno de questões para você. Você vai baixar esse caderno, você vai tentar resolver e depois você vem aqui assistir essa aula comigo, tá? O gabarito só vai ser repassado aqui durante a aula, tá? No caderno de questões não tem. E é bem interessante que você tente responder primeiro, para que você veja como está o seu conhecimento em relação a esse conteúdo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vocês vão perceber que em alguns momentos vai sair aqui a tela, vai ficar só as questões para que você realmente se concentre no conteúdo. Então vamos lá. A primeira questão que a gente tem para tratar, ela traz assim para a gente. No que se refere aos órgãos sociais e estatutários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSER, segundo dispõe seu estatuto social, assinale a alternativa que apresente incorretamente um órgão estatutário da EBSER. Então, a nossa primeira observação é que a questão está pedindo a resposta incorreta. Então, o primeiro que você vai fazer, sempre nas suas provas, seja fazendo questões em casa ou na hora da sua prova, é marcar o que ela quer, tá? Então, aqui nós vamos ver a alternativa incorreta é o que ela quer. Então, vamos lá. Tem aqui perguntando pra gente, né? Alternativa A, Conselho de Administração. Alternativa B, Conselho Nacional de Fiscalização Sanitária. C, Comitê de Auditoria. D, Conselho Fiscal. E E, Diretoria Executiva. Então, aqui, no que se refere ao Estatuto Social, que é o nosso objeto de estudo, ele quer saber o que não é um órgão estatutário da EBSER. Até porque, se você perceber aqui, ele está nos pedindo a alternativa incorreta. Então, o Conselho de Administração é um órgão estatutário da EBSER, o Comitê de Auditoria, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Todos esses são. Então, a nossa resposta vai ser a letra B, tá? E aí eu vou marcando aqui com vocês. E aí, para que vocês entendam, para que fique muito mais claro a compreensão, eu não vou simplesmente trazer aqui o gabarito para você. Se você achou que essa aula seria assim, não, você está enganado. Agora nós vamos comentar essa questão. Então, vem comigo entender. Aqui, ó, questão comentada. E aí eu trouxe para vocês órgãos sociais e estatutários da EBSER. A EBSER terá a Assembleia Geral, tá? Essa informação aqui é bem importante. Ela está no artigo 13 do nosso Estatuto Social. A EBSER terá a Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários. É o que a nossa questão está pedindo, tá? Então, nós temos, ó, o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria e Comitê de Elegibilidade, Pessoas, Sucessão e Remuneração. E todo esse conteúdo, gente, está com referência, tá? O nosso Estatuto Social lá atualizado. Então, percebam que
é muito importante que vocês entendam toda a estrutura da empresa. Quais os órgãos, como acontecem seus funcionamentos. Eu sempre trouxe isso para vocês lá nas aulas. E aqui eu estou mostrando que essas questões, elas pedem mesmo que o candidato saiba desse tipo de situação. Então, você precisa saber onde você vai trabalhar, qual a sua estrutura organizacional, quais as responsabilidades de cada ente desse, como a gente já viu lá nas aulas. Então, é preciso que vocês saibam, tá? Então, vamos agora para a nossa próxima questão. Questão número 2. Ela traz para a gente que, no que se refere à Assembleia Geral, então já vai aí destacando qual o objetivo, né, dessa questão. No que se refere à Assembleia Geral da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, leia abaixo o artigo 8 do Estatuto Social. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano aí ela quer saber, né? Nos primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para a deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que, e aí tem a outra observaçãozinha para você preencher, ou as disposições deste Estatuto Social exigirem. Então, é para você completar essas lacunas. Então, quando é que vão ocorrer, né, realmente essas reuniões e como é que acontece? Então, vamos lá. A resposta dessa questão é a letra D, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui letra D, e aí eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Aqui eu trouxe exatamente o artigo 8, que é o artigo que está lá na nossa questão. Então, a Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano. Isso aqui é muito importante que vocês saibam. Uma vez por ano. Deixa eu marcar aqui, uma vez por ano. E aí, ó, o que ela tá cobrando lá pra gente na questão? A primeira lacuna. Nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social. Isso é bem importante, tá, gente? Que vocês saibam. Não deixem de perceber essa informação. E aí, para deliberações das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais e a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem. Então, olha aqui na questão o que é que pedia para a gente, né? A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para a deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste estatuto exigirem. Então, perceba, né? Isso aqui é muito importante também, você saber quando que vai acontecer as reuniões da Assembleia Geral, né? A gente sabe que a Assembleia Geral é um órgão de orientação superior lá. Então, quando vão ocorrer essas reuniões? Uma vez por ano, sempre nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social. Mas, extraordinariamente, podem exigir outros momentos. E aí, vai depender dos interesses sociais e quando a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem, tá? É bem importante que você saiba. E aí, percebam que aqui abaixo eu coloquei para vocês a fonte, né, dessa questão. Então, que se você tiver alguma dúvida, quiser ver realmente a prova que cobrou esse conteúdo, tá aqui, tá? Essa questão foi do ano de 2022. A banca foi a IBFC, que é a nossa banca da prova, tá? E essa questão estava lá na prova de técnico em contabilidade, tá bom? Passando para a próxima questão, né? A gente já viu aqui o que eu marquei para vocês, a questão comentada, tá? Nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, sempre que os interesses sociais, a legislação solicitar, tá bom? E aí, mais uma vez, mostrando a nossa referência. Na próxima questão, nossa questão 3, o que é que ela pede para a gente, né? No capítulo 16 do Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, é tratado sobre a auditoria interna. Então, aqui já marca o que é que ele está falando, auditoria interna, que é vinculada ao Conselho de Administração, diretamente por meio do Comitê de Auditoria. Sobre a auditoria interna da EBSER,
Analise as alternativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. Então, vocês vão perceber que existem várias afirmativas. E aí você vai dizer se é verdadeira ou se é falsa. Então, vamos lá. Compete executar atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa. Isso aqui, será que é verdadeiro ou será que é falso? Cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. E aí, você acha que é verdadeiro ou é falso? Deve verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo. Então, aqui nós temos 3 afirmativas. E aí, vocês precisam saber que aqui a alternativa correta é a letra B, tá? Eu já vou colocar aqui para vocês no nosso gabarito. É a letra B. E aí nós temos verdadeiro, verdadeiro e falso. E aí, para vocês entenderem esse conteúdo, nós vamos agora aprofundar. Então, a gente tem aqui, ó, auditoria interna. A auditoria interna deverá ser vinculada ao conselho de administração, essa informação é importante, diretamente por meio do comitê de auditoria, tá? Comitê de auditoria. Então, a auditoria interna compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial, operacional da empresa. Isso foi exatamente o que a gente viu lá na primeira afirmativa, né? Propor medidas preventivas e corretivas de desvios detectados, a gente também viu lá. Verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e do Conselho Fiscal. E aqui, gente, foi uma das alternativas, uma das afirmativas que eles colocaram lá para gente, mas colocaram de maneira errada. Ó, presta atenção aqui comigo. Aqui diz: verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações e determinações da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e Conselho Fiscal. Voltando à nossa questão, ele traz aqui, ó, verificar o cumprimento e a implementação pela empresa de recomendações ou determinações do Ministério da Saúde. Então, aqui não está lá no nosso estatuto. A Controladoria Geral da União está, certo? Deixa eu botar aqui em verdinho para vocês saberem o que está certo e o que está errado. Tribunal de Contas não é o Tribunal de Contas do Estado, tá, gente? E o Conselho Executivo não é o Conselho Executivo, deixa eu ver aqui, só para passar para vocês, é o Conselho Fiscal. Tá vendo aqui? Deixa eu circular aqui para vocês verem. Conselho Fiscal. Então, prestem atenção como é que as bancas elas costumam abordar. Tem lá o conteúdo que você estudou, mas se você não estiver muito atento às nuances, às entrelinhas, você vai esbarrar numa questão dessa e vai perder a alternativa. Então presta atenção, lê com calma, lê pausadamente todas as observações para você não ser pego de surpresa, tá? Voltando aqui, ó. Aí eu já deixei aqui em verde o que estava correto e em vermelho aqui, ó, o que estava errado da nossa alternativa, tá? Prestem atenção. E aí, uma orientação que eu quero dar para vocês. Nesse momento pré-prova, é muito importante que vocês façam um estudo exatamente como a gente está fazendo aqui. Não é simplesmente ler as questões, responder as questões e viu lá o que está errado, viu o que está certo e segue. Não, aprofunda seu conhecimento, tá? Sempre vai marcando o que é que está errado nessa questão, por que está errado. Isso é um estudo muito ativo que você promove. Tem algumas pessoas que acham que aqui nas aulas eu não sou muito objetiva, mas eu gosto sempre de tratar com vocês, como eu falo com os meus alunos da mentoria. Então eu vou dando estratégias para vocês melhorarem esse estudo aí também. Então proporcione para você um estudo ativo. O que é isso, Gi? É ir realmente analisando cada parte dessa, o que está errado, por que essa questão está errada. Quando você faz isso, você está estudando ativamente. E quando você chegar lá na tua prova, você vai conseguir responder as questões de forma correta, porque você conseguiu aprender aquele conteúdo. Você não simplesmente decorou, você verdadeiramente aprendeu,
tá? Vamos agora para a nossa próxima questão, a questão de número 4. Então, vamos aqui para a tela. Questão 4. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Aí aqui eu já vou marcar com vocês que ele está falando da Assembleia Geral, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Em relação à Assembleia Geral, assinale a alternativa correta. E aí percebam que aqui ele quer que a gente marque a alternativa correta, tá? Aí aqui, letra A. As deliberações serão registradas em livro de atas que não podem ser lavradas em forma de sumário. Aqui, gente, quando vocês forem ver no próximo slide, a gente vai aprofundar e comentar, diz que não podem ser lavradas em forma de sumário dos fatos, mas pode, tá? Isso aqui é um apontamento que tem lá no nosso Estatuto Social que pode ser feito sim. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente da União ou pelo substituto que vier a designar. Aqui não é o presidente da União, tá, gente? Vocês vão perceber no nosso aprofundamento que não pode ser o presidente da União. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 vezes por ano, não é 2 vezes, tá? Extraordinariamente sempre que necessário, isso aqui está correto. Extraordinariamente sempre que necessário, mas não é 2 vezes por ano, tá? É uma vez. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal ou pela União. Isso aqui também está incorreto, e aí a gente vai aprofundar e eu vou mostrar para vocês. E aqui, a Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa aqui é a nossa resposta correta, o gabarito da nossa questão. E aí, aprofundando, nós vamos ver aqui, ó. Prestem bem atenção. Assembleia Geral, tá? Que é nossa questão de agora. E aí, a Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, exatamente como tá aqui pra gente, tá? Na nossa letra E. Nos termos do decreto 147, de 3 de fevereiro de 67. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração, tá? Vocês viram lá que falava do presidente da União. Não é, é pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo substituto que vier a designar, que escolherá o secretário da Assembleia Geral. Fica assegurada a participação do presidente da EBSER nas reuniões da Assembleia Geral. Essa informação é bem importante e aí a prova pode vir trazendo para você que essa informação aqui é falsa, mas presta atenção que fica assegurada, tá, gente? Como convidado, percebam também isso aqui, sem direito a voto. A Assembleia Geral será convocada pelo presidente do Conselho de Administração. Outra informação bem importante, será convocada pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo substituto que vier a designar. As pautas da Assembleia Geral serão constituídas exclusivamente dos assuntos constantes em editais. Isso aqui também é importante. E aí percebam que a gente saiu um pouquinho lá da questão, mas é importante que vocês saibam aqui como a gente está falando sobre a Assembleia Geral, que é um ponto bem importante, né, na composição da EBSER. É importante trazer essas partes aqui para vocês, para que vocês vão consolidando todo esse conhecimento que a gente já teve lá na aula, tá? Então, eu estou trazendo aqui mais para aprofundar e direcionar mais para o que é realmente importante. Afinal, a gente está fazendo uma revisão de véspera, né, gente? Então, vamos lá. As deliberações serão registradas em livro ata, que podem ser lavradas, olha aqui a nossa informação, podem ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgados em sítio eletrônico oficial atualizado. Então, voltando aqui, ó, ele dizia que não podia ser lavrada, a gente já viu que pode, tá? Os trabalhos serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração, tá, gente? E não pelo presidente da União, tá? É pelo presidente do Conselho de Administração. Ela vai se realizar uma vez ao ano, como eu falei para você, e será convocada
pelo executivo, pelo conselho executivo, a gente viu que não, né, gente? Aqui, ó, será convocada pelo presidente do conselho de administração ou pelo seu substituto, que for designado, tá? Bem importante também que vocês saibam isso, que tenham isso muito direitinho na mente de vocês. Próxima questão, questão 5. O Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, apresenta seus objetivos sociais. Aqui um ponto que a gente precisa marcar, né, sobre o que ele vai falar, com base nas leis e diretrizes vigentes em relação aos objetivos sociais da EBSER. Assinale a alternativa incorreta. Gente, prestem muita atenção. O que é que a banca está pedindo para você? Porque a IBFC, ela gosta de vir numa sequência pedindo a correta, de repente há uma quebra do padrão e pede a incorreta. Ou vice-versa. Então, prestem muita atenção. Não é à toa que eu estou respondendo essa bateria de questões com vocês assim, analisando o enunciado, marcando sobre o que ela está falando e marcando o que ela pede, se é a correta, se é a incorreta. Faça do mesmo jeito na sua prova, para você não acabar perdendo uma questão por bobeira, tá? Aí vamos lá, ela quer a alternativa incorreta aqui. E aí sobre os objetivos sociais, tá? Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS, vocês acham que isso aqui é certo ou errado? Essa é certa, tá, gente? É um dos objetivos da EBSER. Administrar unidades hospitalares também é correto, tá? Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação também é correto, tá? Desestimular, e já aparece uma palavrinha aqui, essa ficou fácil, né, gente, pra gente. Desestimular programas de formação profissional com finalidade de não desqualificar a atuação profissional da saúde pública no país. Essa é a nossa resposta, tá? Letra D, o gabarito dessa questão. Essa até ficou fácil para a gente, né? Mas vamos lá, continuando. Prestar serviços delegados pelo governo federal com vistas ao cumprimento do seu objetivo social. Isso aqui também é correto. E aí, para a gente aprofundar, vamos lá comentar essa questão. Então, tem aqui, ó, sobre o objeto social da EBSER, né? Para que ela foi criada, quais os seus objetivos. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui com vocês todos os pontos, mas de forma bem sucinta. Eu sempre falo nas minhas aulas e vou continuar fazendo isso aqui nessas questões comentadas. O fato de você estar estudando aqui comigo não te exime da responsabilidade de pelo menos ler uma, duas vezes esse conteúdo na íntegra para que você entenda direitinho, tá? Por mais que eu traga tudo aqui para vocês bem mastigadinho, bem aprofundado, é importante que vocês conheçam o documento na íntegra, tá bom? Então vamos lá. Do objetivo social. A EBSER tem por objetivo social prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico terapêutico à população no âmbito do SUS, tá? Isso aqui, gente, é muito importante que vocês saibam, porque eu vi diversas questões falando que poderia ser no serviço privado, na assistência privada. Então, a EBSER é no âmbito do SUS, tá? Administrar unidades hospitalares, a gente viu também lá na nossa questão. Prestar serviços de apoio à gestão hospitalar, prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação, e aqui é bem importante que vocês prestem atenção em sua área de atuação, porque a prova pode vir lá cobrando com outra nomenclatura, falando que não é exclusivamente na sua área de atuação, que pode ser em alguma outra situação. Então, preste atenção para não cair nesse tipo de pegadinha. Prestar a terceiros serviços secundários operacionais contínuos que sejam relacionados à atividade de assistência à saúde, tá? E aí, relacionados à atividade de assistência à saúde, que é o que ela pode fazer, né, gente? Participar de iniciativas de promoção da inovação, prestar serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão nas diversas áreas de conhecimento com vista à inovação, promover,
estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional, contribuindo para a qualificação profissional, apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa, cuja vinculação com o campo da saúde pública, viu, gente? Preste atenção, que isso aqui também eu já vi bancas e questões mudando, não colocando que era no âmbito da saúde pública, tá? Que torne necessária essa cooperação, em especial para as residências médica, uniprofissional e multiprofissional no campo da saúde, em regiões estratégicas para o SUS. Prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas. Realizar na forma fixada pela diretoria executiva, aprovada pelo Conselho de Administração, aplicações não reembolsáveis ou parcialmente reembolsáveis destinadas a apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação na área da saúde, atuar em projetos e programas de cooperação técnica nacional e internacional com vista no desenvolvimento de suas atividades e aprimoramento da formação profissional em saúde pública, prestar serviços delegados pelo governo federal com vistas ao cumprimento do seu objetivo social, e essa daqui também foi uma alternativa que estava lá na nossa questão, tá? Preste atenção, isso aqui está atualizado no decreto atualizado, no decreto 7661 não tinha essa parte aqui, tá? E exercer outras atividades inerentes às suas finalidades. E é bem importante que inerente às suas finalidades, tá? Nada de sair do intuito pelo qual a empresa foi criada. Questão 6, vamos lá, caminhando. Considerando as previsões expressas no regimento interno, terceira revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta, tá? Vamos lá. O presidente da EBSER só pode exercer a presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado. E aí, vocês acham que essa questão aqui, esse item está correto ou está falso? Prestem atenção, gente. O presidente da EBSER, ele não pode de forma alguma exercer a presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente, tá? Não pode. E aí a gente vai ver no nosso aprofundamento. O presidente da EBSER só pode exercer a presidência do Conselho de Administração de forma não interina? Não pode, gente. Mais uma vez aqui. O presidente da EBSER poderá exercer a presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado? Mais uma vez, não pode. O presidente da EBSER poderá exercer a presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não? Não pode. Ficou até repetitivo, né, gente? Mas ele não pode exercer. Então, aqui na letra E, o presidente da EBSER não poderá, cadê minha caneta? Não poderá exercer a presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente, tá? Nossa resposta, gabarito letra E. E aí, aprofundando, nós teremos Conselho de Administração, que é o nosso motivo de estudo dessa questão. Então, vamos lá. O Conselho de Administração é um órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSER. Isso aqui é importante que vocês saibam, tá? Preste atenção. E aí, o Conselho de Administração, ele é composto por 9 membros. E aí, por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Vocês percebem que a nossa questão, ela está tratando exclusivamente se o presidente da empresa pode exercer a presidência do Conselho de Administração ou não. Mas eu não quis ficar exclusivamente nesse ponto com vocês, porque essa questão aqui da composição do Conselho de Administração é bem importante. Caiu, despencou em diversas provas. E como eu sempre falo aqui nas nossas aulas, onde tem número, é muito fácil que as bancas explorem o conteúdo. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês a composição, e aí vamos revisar essa composição, e dentro dessa composição está a informação que a gente precisa. Vamos lá.
Então, vamos lá. É composto por 9 membros, o Conselho de Administração. Eles vão ser eleitos, presta atenção, pela Assembleia Geral. Isso aqui também mudou lá do decreto, tá? Bem importante que vocês saibam. Obedecendo a seguinte composição: 3 membros indicados pelo Ministério de Estado da Educação, o presidente da empresa, que não poderá exercer a presidência do conselho, ainda que interinamente, um membro indicado pelo ministro de Estado da Economia, 2 membros indicados pelo ministro de Estado da Saúde, um membro representante dos empregados, um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, tá? E aí, qual a dica que eu trago aqui para vocês? Eu, quando estava estudando para o concurso da EBSER, eu sempre procurava trazer formas de gravar aquele conteúdo. Então, para mim, essa composição foi muito mais fácil gravar da seguinte forma. Primeiro, eu sabia que eram 9 membros. Foi o ponto essencial para eu lembrar na hora da prova. E realmente, gente, eu não errei nenhuma questão que me cobrava a composição do Conselho de Administração. Primeiro ponto, 9 membros. Fato. Então, eu sempre vinha na minha mente diminuindo. Primeiro, eu sei, são 9 na composição geral. Então, 3 indicados pelo ministro de Estado da Educação. 2 indicados pelo ministro de Estado da Saúde, tá? Então, 9 composição, 3 da Educação, 2 da Saúde. Depois, um representante dos empregados. Nesses eu já tenho 5, né? 3 da Educação, 2 da Saúde. Um representante dos empregados, um indicado pela Andifes, o presidente da diretoria executiva que não poderá exercer a presidência do Conselho de Administração e um indicado pelo ministro de Estado da Economia. 9, tá? E aí, se vocês quiserem ainda mais a minha ajuda, o que é que eu pensei? 3, 2, 3 ou. E aí, como é que esse 3, 2, 3 ou? 3 da educação, 2 da saúde. 3 que são indicados, um só. Então, um pela Andifes, um representante dos empregados, um do ministro de Estado da Economia, né? Então, são os 3 que são indicados individualmente, só um. E o, que é o presidente da EBSER, tá? Se esse mnemônico ajudar aí para você, anota. Se não ajudar, tenta criar um seu para que você realmente lembre na hora da prova. Mas vai tentando construir assim, são 9 na composição geral, 3 da educação, 2 da saúde, o presidente da EBSER, representante dos empregados, Andifes e economia, tá? Espero que eu tenha ajudado. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 7. Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas no regimento interno da EBSER, terceira revisão, sobre como são designadas as unidades, e aí presta atenção ao que ele está perguntando para a gente. Como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSER, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias? Então, gente, essa informação aqui pode ficar um pouquinho complicado para vocês, e aí eu fiz questão de trazer aqui. O gabarito dessa questão é a letra A, e aí eu vou explicar para vocês, tá? Essa parte aqui que fala de escritórios, representações ou subsidiárias, unidades, conjuntos de unidades, são unidades descentralizadas, tá? A sede é lá onde ocorre toda a administração geral. As filiais são os hospitais, tá? E aqui, concessionárias e unidades centralizadas, a gente não tem realmente no nosso regimento, tá? E aí, partindo para aqui a nossa questão comentada, eu trouxe para vocês, tá? O regimento interno da EBSER designa unidades, conjuntos de unidades, na forma de escritórios, representações subsidiárias, como unidades descentralizadas. E aí, isso visa promover uma organização mais eficiente e descentralizada das atividades, tá? Isso aqui é a título de informação, pode ser cobrada, já foi cobrada, é importante, não está totalmente expresso lá no nosso regimento, então é importante que vocês anotem, tá? Se é
Uma orientação que eu dou para vocês com relação a essa aula, a anotar, é isso aqui. Anotem essa organização, essa explicação que eu fiz para vocês aqui agora, porque vai ficar muito mais fácil compreender se vier na tua prova cobrando, tá? E aí, próxima questão, questão 8, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Já vimos que ele quer a correta. Quanto às previsões do decreto 7661 de 28 de 12 de 2011 sobre os órgãos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E agora vamos conversar um pouquinho. Como eu falei para vocês, o decreto 7661 foi o estatuto social de criação da empresa, tá? Ele, em relação aos órgãos estatutários, ele está diferente atualmente, tá? Atualmente a gente tem mais órgãos, mas lá na criação eram esses aqui que a gente vai comentar agora na questão. Então, presta muito atenção como no nosso edital ele vem cobrando tanto o decreto 7661, que eu não entendi muito o porquê de cobrar, porque se você chegar na internet e você for procurar lá, nas publicações oficiais, ele já foi revogado. Então, eu não entendi o porquê da banca estar cobrando ele, mas se ela está cobrando, nós vamos estudar. Mas presta atenção quando você for responder a sua prova, porque ela vai precisar diferenciar qual o estatuto social que ela está abordando naquela questão. Então, se vier lá, decreto 7661 é o estatuto social de criação da empresa. Se vier o atualizado, tá? Aí vocês vão saber que é o que está em vigor hoje. Então, prestem muita atenção, tá bom? Vamos para a questão. Então, a alternativa, a questão que é a alternativa correta quanto às previsões do decreto 7661 sobre os órgãos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E aí vamos analisar. A diretoria executiva não é um dos órgãos estatutários da EBSER. Isso aqui é falso, tá, gente? Vocês vão ver comigo quem eram os órgãos estatutários da EBSER diante do decreto, de acordo com ele. A diretoria fiscal é um dos órgãos estatutários da EBSER. Esse aqui também é falso, tá? Não existia diretoria fiscal, é conselho fiscal, tá? O Conselho Geral é um dos órgãos estatutários da EBSER, isso aqui também é falso, não há Conselho Geral, a gente tem Conselho de Administração e a gente tem Assembleia Geral, tá? Não existe Conselho Geral. Letra D. Conselho de Administração é um dos órgãos estatutários da EBSER? Correto, tá? Essa é a nossa resposta à questão. E aí a gente vai aprofundar isso aqui. Conselho Consultivo não é um dos órgãos estatutários da EBSER. Isso aqui também é falso, porque ele é. E aí vamos lá aprofundar, tá? Questão comentada. Órgãos sociais e estatutários. E aí, gente, aqui eu trouxe para vocês o atualizado. Mas a gente vai pontuar e mais à frente eu vou trazer para vocês o de criação, tá? Então, atualmente, a gente tem a Assembleia Geral e os órgãos estatutários. Quais são esses órgãos? Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. À época do Decreto 7661, os órgãos estatutários eram esses aqui, tá? Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. Eu vou colocar aqui Decreto 7661 de 2011, tá? Tanto o Comitê de Auditoria como o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração foi inserido após. E aí está aqui a nossa referência, tá? O nosso Estatuto Social atualizado, que a última foi realizada na Assembleia Geral Extraordinária, no dia 24 de maio de 2023, tá? Mais uma questão para a gente responder. E aí, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, tá? Deixem o seu like, porque dá um trabalhão danado trazer esse conteúdo aqui para vocês. Eu realmente me coloco aqui
tento me colocar como estudante. E aí, pensando, né, em todas as formas para facilitar esse conteúdo para vocês. Então, é muito mais do que justo que você pare um tempinho agora e deixe o seu like aqui para mostrar para mim realmente que esse conteúdo é interessante para você. E outra coisa também, eu quero que você aprenda esse conteúdo, que você gabarite essas questões e que você volte aqui depois e comente aqui nessa aula que você foi aprovado através desse estudo aqui comigo. Então, se você também acredita que vai conseguir essa aprovação, comenta aqui embaixo dessa aula que eu quero saber quem está aí, ó, muito determinado, muito focado. Comenta aqui, eu vou voltar aprovado, que eu vou saber que você vai estar na lista dos aprovados da EBC, tá? Vamos lá continuar. Questão 9. Considere as disposições do Decreto 7661, de 28 de dezembro de 2011, que trata da EBSER, e assinale a alternativa correta quanto aos seus órgãos estatutários. E aí percebam que é, mais uma vez, perguntando sobre os órgãos estatutários do Estatuto Social de Criação da EBSER. E aí ficou fácil, né, gente? Agora, a gente acabou de comentar esse conteúdo. A nossa resposta é a letra E. E aí, vamos ver o que é que aqui está errado nas outras, tá? Letra A. São órgãos estatutários da EBSER. O Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho de Diretores, não é, né, gente? E colegiado financeiro também nem tem. Letra B. São órgãos estatutários da EBSER. Conselho de Administração, Diretoria Financeira, não. Conselho de Diretores, não. Colegiado financeiro, não. Letra C. São órgãos estatutários da EBSER. Conselho de Administração, Diretoria Financeira, não. Conselho Fiscal, sim. Colegiado Financeiro, não. Letra D. São órgãos estatutários da EBSER, Conselho de Administração, Diretoria de Planejamento, não. Conselho de Diretores, não. Colegiado Fiscal, também não. Ó, presta atenção que eu já ia ler Conselho Fiscal, mas aqui tem Colegiado Fiscal, então leiam com muita atenção, tá? E aí, a letra E é a nossa resposta correta. São órgãos estatutários da EBSER, o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. Lembrem isso à época da criação. E aí, esse slide aqui, eu queria chamar a atenção com vocês, tá? Presta atenção, faz um print dessa tela, que aí dá para ver bem a diferenciação, tá? Vou até colocar aqui, faz um print. Porque é bem importante. Os órgãos sociais e estatutários, como a gente já viu, atualizados, tá? Nós temos o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Porém, à época de criação da empresa, o Estatuto Social foi o nosso decreto 7661. E aí, naquela época, nós tínhamos que os órgãos estatutários eram Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, tá? E aí dá bem direitinho para vocês perceberem a diferença da criação para o atual. E aí, gente, essas questões eu busquei realmente todas, se vocês perceberem, todas são da banca IBFC, a banca que vai fazer esse concurso agora. Então, por isso que eu trouxe elas aqui para vocês. Podem ver que eu consegui mesclar sobre vários dos conteúdos que existem no Estatuto Social. E aí, o que é que eu digo para vocês, né? A gente acabou o final dessa aula, mas nós não acabamos o estudo desse conteúdo. Então, lembrando, primeiro, deixa seu like, se você ainda não deixou, mais uma oportunidade de deixar. E segundo, entenda os próximos passos. O que é que eu quero trazer para você aqui agora? E aí vai estratégia de mentora, tá? Vocês viram aqui esse conteúdo comigo. Eu espero
que vocês tenham primeiro baixado as questões, tentado responder, para depois vir aqui e corrigir comigo. Se você fez isso, você vai conseguir perceber quais são as suas deficiências. Qual foi o conteúdo que você errou? Então, o que você errou, você precisa voltar lá na teoria para aprender. Então, volta lá na playlist, vai nas aulas do Estatuto Social. Nós temos uma série de vídeos sobre o Estatuto Social. Foram 6 aulas, se eu não me engano. Mas por que tantas aulas? Para ficar tudo realmente muito organizado, muito mastigadinho para que vocês compreendessem. Então, volta lá e vê aquilo que você não entendeu ainda, que você errou, para aprofundar esse conteúdo, tá? E depois resolve mais questões sobre esse tema. É bem importante. Outra orientação. Ah, Gi, eu não sei como responder questões. Eu sempre gosto de orientar que vocês podem utilizar sites como o Gran Cursos, Q Concursos. Vocês podem acessar lá a aba de questões deles e aí colocar, pesquisar questões sobre a legislação da EBSER e coloca lá Estatuto Social. Vai aparecer uma série de questões para vocês, então vocês vão treinando. E sempre resolvam as questões como a gente respondeu aqui agora. Então, analisando cada ponto. O que é que isso está errado? O que é que aqui está certo? Por que está certo? Por que está errado? Dessa forma, você consegue promover um estudo ativo, como eu falei. Você não está decorando, você está aprendendo. E é isso que vai fazer a diferença na hora da sua prova, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, quer que eu continue com essa abordagem de questões em outros conteúdos da EBSER, comenta aqui embaixo. Gi, faz sobre tal assunto agora. Por exemplo, faz sobre a Lei 12.550, faz sobre o Código de Ética e Conduta. Coloquem aqui o que vocês querem que eu traga, assim, questões comentadas para estudarmos juntos, que eu trarei, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.